Teve algum fato que fez a tua fé acabar? Um bagulho meio pessoal, mas assim... Não, se quiser falar, não tem problema. Não. Tipo... Cara, eu fui criado em um lar evangélico. Eu não sei se tu teve educação evangélica ou religiosa. Não. Tá. Era tipo um lar secular, assim, normal. Tinha na escola umas coisas, mas eu não... Tá, beleza. Não, só pra eu me organizar. Mas, tipo assim... Muitas pessoas foram criadas em lares religiosos e hoje não compartilham mais da mesma fé. Eu era... Com 10 anos eu comecei a ter uma fé na igreja e tal. E eu gostava muito daquilo, cara. Meu avô era um crente muito sincero. Ele era um cara que realmente, tipo, orava, lia a Bíblia. Um cara que tinha caráter, que tinha valores. E eu cresci com esses exemplos. E eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar a igreja. E... Cara, eu não sei hoje o momento da fé que tu tem, a quantia de fé que tu tem, ou de alguém que esteja ouvindo. E a questão não é essa. Mas eu tinha muita fé. E as experiências que eu tinha, e por isso que eu respeito tanto as experiências das pessoas, porque eu sei o que eu sentia, eu sei o que eu vivia, e era um negócio muito intenso e muito sincero. Era algo muito apaixonante. E quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu peguei uma Bíblia que a minha avó tinha e eu, tipo, no final da Bíblia, assim, tinha tipo uma planilha dos capítulos da Bíblia. E tinha um plano que dizia como ler a Bíblia em um ano. E para quem quiser ler a Bíblia em um ano, você tem que ler 3 capítulos nos dias da semana, não importa o tamanho do capítulo, e tem que ler 5 aos finais de semana. Você consegue ler a Bíblia inteira em um ano. E cara, eu me apaixonei tanto lendo aquilo, eu achei tão fantástico, que eu li em 3 meses. E eu ficava papirando a Bíblia. Eu tinha tipo 10, 12 anos. Era uma criancinha mesmo. E cara, aquilo me pegou, velho. Aquilo, eu me apaixonei por aquilo e foi tipo assim, tá ligado? Paixão por uma pessoa, assim. Eu tinha aquela paixão por Deus e pelas coisas da igreja. E eu ia na igreja, eu ia na escolinha, aprendia sobre as histórias bíblicas, lia muito a Bíblia, li muito a Bíblia. Cara, eu acho que eu li a Bíblia certamente mais de 20 vezes, tranquilamente. E lia muito, cara. Ia na igreja, daí comecei a ir na escola dominical, que é um negócio que tem na igreja evangélica, que tu vai lá pra aprender sobre Jesus e tal, mais pra crianças e adolescentes. E eu realmente amava muito aquilo. Não faltava culto. E ia com meu avô, a gente tinha momentos legais, momentos bacanas. Eu falava em línguas, eu era pentecostal, eu ia na Assembleia de Deus, então eu falava em línguas, eu batia palma, eu girava e era uma loucura. E era uma experiência que, cara, quem não teve essa experiência realmente não entende, velho. Eu sei porque se hoje alguém me falasse, eu pegando a minha configuração de hoje, eu não sei se eu consigo entender bem. Mas porque eu vivi lá, eu sei o que é. E cara, eu orava tipo assim horas. Ficava horas ali falando com Deus e tal. E lia a Bíblia. Lia muito. Tipo, eu ia lendo a Bíblia no ônibus, tá ligado? Eu vivi muitos anos assim. Muitos anos, considerando que eu tenho 28, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 16, eu comecei a encontrar e a trazer outros materiais, porque eu comecei a perceber que algumas coisas não faziam tanto sentido na igreja e tudo mais. E comecei a buscar outros livros e eu comecei a fazer um curso porque eu queria ser missionário.
E daí, cara... Valeu. Eu entrei de cabeça nisso. Eu queria, tipo, ir pra fora do país. Tem um negócio chamado Jocum, que é, tipo, jovens com uma missão, que é um negócio pra ser missionário, pra ir pra outros lugares e tal. E eu acho que vai ser legal contar a história, porque muitas pessoas provavelmente vão se identificar. E eu queria muito aquilo, eu queria ser pastor, eu queria pregar, eu ia nos bairros, eu ia falar com os caras que estavam no crack, eu ia entregar folhetinho evangélico na rua, sabe aqueles folhetinhos que a gente odeia receber quando a gente tá mais velho? Eu era o adolescente que ia lá entregar pras pessoas, o chato que ficava folhetinho da palavra de Deus, folhetinho. E eu ficava isso, cara, fazendo isso a tarde inteira e tal. E quando eu comecei atrás dessas outras coisas, cara, começou a dar um nó na minha cabeça. Porque como eu lia muito, eu pegava um livro, tipo, quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha muitos dias que eu lia um livro no dia, cara. E lia teologia, e enfim. E eu fazia curso de teologia também. E eu queria fazer perguntas, eu queria entender aquelas coisas, só que eu não sentia um suporte intelectual que era o que eu estava buscando. E eu era um adolescente rebelde, como todo adolescente. E, cara, as coisas parece que começaram a entrar numa espiral pra baixo, assim, pra falta de sentido. E eu comecei a me questionar sobre muita coisa. E começou a ter uma coisa que quem é evangélico, ou já foi evangélico, sabe, que é tipo assim, muita fofoca na igreja, muitas coisas assim. E aquilo começou a me magoar muito. E quando eu tava com 18 anos, o meu avô ficou muito doente. E tipo, cara, meu avô não faltava culto, tá ligado? Meu avô foi numa igrejinha, eu ia numa capelinha que era tipo, cara, era consideravelmente menor que essa sala aqui. E lá que eu conheci a fé, lá que eu tive minhas experiências com Deus, lá que eu cantava, que eu chorava, que eu rodopiava. E meu avô ficou servindo lá 20 anos, cara. E meu avô ficou doente. Cara, ele teve vários problemas de saúde, ele ia nos cultos com sonda, tá ligado? Carregando sonda. E dessa vez ele não conseguiu, e ele começou a faltar os cultos. E eu fiquei triste, eu comecei a faltar os cultos também. E começou a surgir muito burburinho do porquê que eu estava faltando os cultos, que eu estava fazendo coisas erradas, e eu realmente era sincero no que eu fazia. E, cara, aquilo começou a me magoar muito. Muito, consideravelmente. Porque eu dava tudo o que eu tinha de força e de energia para aquilo. Meu avô nem se fala. E eu ia na casa dos irmãos, eu batia no portão dos irmãos e dizia: ô irmão, o meu avô tá precisando de uma visitinha, o senhor pode ir lá orar por ele? E meu avô tinha uma fé muito grande que Deus ia curar ele. E os irmãos não iam orar pelo meu avô. Meu avô que foi muitas vezes orar na casa dos irmãos. E Deus não estava curando meu avô. E eu comecei a ficar chateado com aquilo, comecei a diminuir minha frequência nos cultos, comecei a faltar muito cultos, trabalhos e tal. E, resumindo a história, meu avô faleceu. Deus não curou meu avô, que nele acreditava. E, cara, não foi ninguém visitar meu avô. E nem eu. E daí tinha passado, tipo assim, uns 3 dias... Daí foi até engraçado essa história. Foi um irmão da igreja lá em casa. Ele bateu lá na frente assim, eu olhei o barro. Veio, né, cara? Veio alguém um pouco atrasado, mas chegou alguém. E de certo veio aí, ver como é que a avó tá e tal. Cara, esse irmão tinha sido enviado pela esposa do pastor pra cobrar o dízimo do meu avô. Que meu avô tinha morrido, mas não deu o dízimo. E ele foi recolher. Porque era o direito da igreja pegar o dízimo do meu avô. E com isso, esse foi tipo o clímax que eu parei de ir na igreja. Até ser excluído.
comecei a faltar aos cultos e tudo mais, era visto como rebelde e tal. E acabei excluído. E foi aí que cortou a relação. Mas eu continuei acreditando muito em Deus. E eu entrei na faculdade e eu imaginei que agora eu vou conseguir entender essas coisas. Porque, cara, é uma faculdade, tipo, é uma academia que tem ciência, os caras estão buscando a verdade. E eu não vi nada sobre religião na faculdade. Cara, tipo assim, é um dos fenômenos mais preponderantes na humanidade, certo? Uhum. Tipo, tem quase a totalidade das pessoas tem alguma crença em Deus ou em alguma espiritualidade, né? Mesmo que não frequenta uma religião. Por que a psicologia não estuda isso? Por que as pessoas não leem sobre isso? Por que os professores não dão livros sobre ciências da religião, sobre psicologia da religião, sobre possessão, sobre crença, que é uma coisa que envolve as pessoas, que envolve... Cara, a gente tá no Brasil, velho. É uma das principais nações católicas e evangélicas do mundo. E a gente não estuda psicologia nas nossas graduações. A gente não estuda sobre crença nas nossas graduações. E eu não conseguia ter essa resposta à minha demanda, né? Inclusive, é uma pergunta retórica que eu gostaria de fazer. Se alguém que faz psicologia teve uma disciplina de psicologia da religião na faculdade. Porque provavelmente a resposta é que não. Uhum. E aquilo começou a entrar na minha cabeça e aquilo ali começou a me levar a outras coisas e eu comecei a ficar angustiado e triste e mal até o momento, cara, em que eu fui orar um dia e eu lembro que eu tava, tipo, ajoelhado, assim, porque eu era dos clássicos que lê ajoelhado no lado da cama e eu tava orando, assim, eu parei. Eu pensei, cara, pra quem que eu tô orando? Tipo, pra que Deus eu tô orando? Sabe? Pra que entidade? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me vendo? Alguém vai responder a minha oração? E ficou um silêncio, sabe? No ar. E um silêncio dentro de mim. E é muito louco, cara. E por isso que eu estudo e eu amo estudar crença. Eu amo estudar esses fenômenos. Porque, velho, tipo, eu tive a prática da fé. Eu fui um cara com muita fé. E a prática da total descrença. Uhum. E a teoria também. E com o tempo, foi acontecendo algo. Eu não sei se tu já teve essa sensação na tua vida, mas parece que tu tá um pouco vazio. Sim. Fisicamente vazio. Uhum. Por dentro. Parece que não tem nada ali contigo. Parece que tu é oco. Sim, e eu comecei a sentir isso. Parece que eu era um saco de batata. Que um dia tava cheio de batata e não tinha mais batata. Tava só aquele saco. Uhum. Eu comecei a sentir isso. E, cara, isso foi profundamente angustiante na minha vida. Essa mudança da fé pra descrença. Essa mudança de um lar que acreditava muito em Deus e que buscava muito Deus por um contexto em que eu não tinha mais nenhuma referência de fé. Uhum. E isso é muito angustiante. E quando meus amigos ateus dizem assim, cara, eu gostaria muito de acreditar. Hoje eu, Douglas, gostaria muito de acreditar, de ter aquela fé de novo. Mas eu não consigo. Uhum. E eu ouço eles me dizendo que eles não conseguem acreditar e eu entendo eles. E eles falam assim... Cara, grandes amigos meus dizem assim, cara, eu gostaria muito de acreditar, mas eu não consigo. Eu gostaria de ter essa coisa da fé, da crença. E da vontade de dizer, cara, tu deveria ter porque é excelente. Uhum. Eu deveria ter porque eu sei o que fazia na minha vida. E eu sei o quanto é ruim não ter. Uhum. Eu sei o quanto é angustiante, é triste tu não ter isso, sabe? Por isso que eu disse que o ser humano, ele tem uma tendência à crença, não só porque ele é evolutivamente apetrechado para acreditar em alguma coisa, né? Não em Deus, né? Mas ele é apetrechado, ele tem os equipamentos psíquicos e fisiológicos para acreditar, né? E que quando ele não acredita, aquilo ali vai trazer alguma coisa para ele. Uhum. Vai ter uma consequência, vai ter um efeito, entendeu? Tanto que muitas pessoas, cara, quando elas começam a perder a fé,
elas perdem completamente o seu rumo na vida, o seu sentido, o seu repertório, a sua personalidade muda. Tudo nelas muda. Por quê? Porque aquilo de mais essencial que tinha para acontecer naquele indivíduo, enquanto pessoa, enquanto sujeito social e cultural, não tá mais acontecendo. Entendeu? Então, eu não tô dizendo que é tipo assim, uma deficiência, ou que tu deveria acreditar em Deus, ou que tá te faltando Deus na vida. Não é nada disso. Mas é uma constatação de que aquelas pessoas que acreditaram muito e que em determinado momento deixaram de acreditar, elas passaram por um vale muito grande de significado na vida delas, de sentido na vida delas, e que a não ser que elas busquem algo para refazer esse significado, refazer esse sentido, elas vão sofrer muito, cara. Sabe? Então, encontrar uma comunidade, que é aquilo que eu tô falando desde o início, encontrar uma comunidade, encontrar um grupo, encontrar um conjunto de rituais que vão te ajudar, que vão te dar suporte, que vão te dar coesão, que vão fazer tu se sentir parte de um grupo, é muito importante.